noite a todos. Estamos no ar, esse evento do Instituto dos Advogados, e hoje nós temos uma comemoração do Dia dos Advogados, né, hoje dia 11 de agosto, Dia do Advogado, e nós temos aqui uma solenidade mais do que especial, uma solenidade realmente histórica. Infelizmente, tivemos que fazer aqui virtual porque estamos em plena pandemia, mas não tirará o brilho, né, e a importância desse nosso bate-papo que a gente vai ter aqui. Então, hoje nós vamos fazer uma homenagem póstuma a um grande advogado, que foi o doutor João Alamy Filho, que enfrentou um processo, até onde eu pesquisei aqui, se eu estiver errado, me corrijam, por mais de 30 anos, onde enfrentou casos de tortura, de ameaça, e a gente vai discutir sobre isso. Ele já falecido, o caso de 1937, mas, de qualquer maneira, nós trouxemos aqui, e gentilmente veio participar com a gente, para receber essa homenagem póstuma em nome de seu pai, a professora Beatriz Alamy, que eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes, lisonjeados, honrados com a sua presença. Eu fico assim emocionado, porque eu li o livro, eu vi o filme várias vezes. Então, eu quero, de coração, em homenagem ao seu pai e em nome do Instituto dos Advogados, agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós temos aqui também dois grandes advogados, meus amigos, doutor Abrita, meu amigo, que veio aqui a brilhantar o nosso trabalho, falar a sua visão sobre o processo. Boa noite, doutor Abrita, tudo bem? Boa noite, professor Warley. É um prazer estar aqui e homenagear esse ícone da advocacia, em especial nesse Dia do Advogado. Maravilha. E, por fim, nossa maior estrela da advocacia criminal, doutor Obregon Gonçalves, que veio aqui a brilhantar, também dá peso à nossa live, compartilhando a sua inteligência, a sua experiência e a sua visão com relação a esse importante e rumoroso caso. Boa noite, doutor Obregon. Tudo bem com o senhor? Boa noite para todos. É um prazer e uma honra para mim participar desse evento. Maravilha. Então, gente, nós vamos começar aqui o nosso evento, dando a palavra para a professora Beatriz Alamy, a filha do doutor Alamy, e ela vai nos confidenciar as suas lembranças deste caso com seu pai, o que ela pode lembrar, o que ela viveu, o que ela sabe para a gente. E a gente combinou aqui 20 minutos, até 20 minutos, mas eu quero deixar todos bem à vontade. Então, professora, a palavra é da senhora. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar primeiro o doutor Obregon, doutor Abrita, e agradecer a você, Warley. Meus agradecimentos por eu poder participar desse evento tão importante, e eu fico até comovida por falar. Eu não vou falar sobre o caso dos Naves, porque tem 3 advogados criminalistas aí que são melhores para falar do que eu. Eu vou falar algumas coisas da vida do meu pai, que assim, ninguém conhece, ninguém sabe o que aconteceu. O papai, antes de ser advogado, ele foi engenheiro topógrafo. Depois que ele resolveu fazer direito. E ele só defendeu os Naves porque ele acreditava na inocência deles. Por isso que o papai defendeu. E o livro, por incentivo da mamãe, eles foram para São Paulo, ficaram uma semana no hotel e o papai escreveu o livro numa semana só. Esse é o livro Caso dos Irmãos Naves. Quem era gari não tinha condições de escrever, porque o escritório vivia cheio de gente, né? E o papai não tinha sossego. E o papai era uma pessoa assim, ele era muito sério. Ele só aprendeu a sorrir, não foi com a gente, não, com os filhos, não, foi com os netos. E depois aprendeu a gargalhar com os bisnetos. Tá? Aí uma coisa muito interessante do papai é que durante 62 anos de casado, toda sexta-feira ele levava um buquê de flores e uma caixa de bombom para a mamãe. Em 62 anos não faltou uma sexta-feira. E o que era mais interessante é que a mamãe não gostava de bombom. E ela nunca falou para ele que ela não gostava.
Nas festas de aniversário também, que a gente fazia sarau, reunia para fazer aniversário, Natal, qualquer comemoração, a gente reunia e fazia um sarau musical. A mamãe, a Heloísa, a Cecília e eu ao piano. O João Alvo com gaita de boca. E o Joãozinho era o cantor. Aí todo mundo perguntava para o papai se ele participava, tocava algum instrumento. Aí o papai falou assim, não, eu sou a plateia, tem que ter um para aplaudir, né? Então ele era a plateia. E em Araguari também havia um doidinho chamado João Fumaça. Ele sempre estava ali em casa. O papai tinha uma maior paciência com ele. Os meninos da rua viviam rindo e debochando dele. Quando isso acontecia, o João Fumaça tirava do bolso uma carta que o papai tinha escrito. E ele mostrava para quem estava dando gozeira nele, né? Ele mostrava a carta em que o papai falava que era para respeitar o João Fumaça, porque ele era uma pessoa boa e não tinha culpa de ter nascido especial. Além da honestidade, uma virtude muito marcante do papai era a caridade. Sempre que ele ia ao sacolão, ao mercado, tanto em Araguari quanto aqui em Belo Horizonte, ele comprava a mais do que precisava. Por quê? Para vir distribuindo na rua para quem precisasse. Todo mundo que precisava, que fosse necessitado, o papai distribuía as coisas. Certa vez a mamãe tricotou para ele uma blusa de lã. O primeiro dia que ele usou essa blusa, ele voltou sem ela. Aí a mamãe falou assim, mas senhorzinho, mamãe chamava o papai de senhorzinho, né? Onde você esqueceu a blusa? Aí o papai falou assim, não foi esquecimento, não. Eu dei para uma pessoa que estava com muito frio. Ele sempre foi assim, o papai. E tirava dele para dar para os necessitados. Em Araguari, que eu me lembro também, havia um pintor de parede, chamava o Birajara Coutinho. E ele pintava quadros em pedaços de madeira. Era muito interessante, porque era um artista nato, sem nunca ter aprendido. Aí o papai comprou para ele várias telas e muitas tintas a óleo, tudo que precisasse para o ateliê. E aí ele começou a pintar. E o mais interessante era que o papai comprava os quadros dele, sabe? Comprava para distribuir para a família toda. E com isso, papai foi dando quadro do Birajara para todo mundo que ali em Belo Horizonte, São Paulo, tudo, aí o Birajara acabou ficando conhecido. O papai sempre foi assim, vidrado em selos. Ele era filatelista, ele tinha uma coleção enorme. Mas depois que ele ficou aposentado, ele começou a colecionar, comprar e vender moedas. Era o hobby preferido do papai, depois de aposentado, era numismática. Eu lembro também que o papai escreveu várias crônicas para diversos jornais e revistas e publicou editoriais polêmicos. Como poeta, ele escreveu inúmeras poesias para a sua, ele falava, Zica ou Detinha, era o nome que ele chamava carinhosamente mamãe. E que eu lembro também que o papai foi fundador da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, com sede em Uberaba. Ele ocupou a cadeira 28, cujo patrono é Érico Veríssimo. Também foi cofundador da Academia de Letras do Brasil, com sede em Uberlândia. Em Araguari, ele fundou o Círculo Operário, o Lar das Crianças, para as crianças que não tinham, não ficassem na rua, né? O Asilo dos Pobres, Sociedade São Vicente de Paula, a creche Santa Terezinha, para as mães levarem as crianças, deixar lá para as mães poderem trabalhar. A colônia Santa Isabel, que era só para leprosos, que eles ficavam soltos em Araguari, e aí o papai fundou essa colônia Santa Isabel e também, tanto ele quanto o povo de Araguari ajudava na manutenção do leprosário. E outra coisa interessante também é o trevo da BR-414, que liga Araguari a Amanhece, recebeu o nome do papai. Chama Trevo Dr. João Alami Filho. Em 2007, quando
centenário de nascimento do papai, ele foi homenageado postumamente em Araguari, na 47ª subseção da OAB de Minas Gerais. E lá foi inaugurada a Sala do Advogado Dr. João Alami Filho. Ele também foi lembrado e homenageado pela Academia de Letras e Artes de Araguari, pela Universidade Presidente Antônio Carlos, que era Unipac, e pela Prefeitura de Estrela do Sul, antiga Bagagem, que é onde ele nasceu, na Bagagem. E, para finalizar, ele tinha muito orgulho de ser trineto da Dona Beija. E a vida da Dona Beija foi deturpada no romance de Agripa Vasconcelos. E ela ficou conhecida através desse romance, tendo uma vida super deturpada. Ela não foi daquele jeito que escreveu, não. Tá? É isso que eu lembro mais do papai e das coisas dele. Muito obrigada. Maravilha. Maravilha. Ótimo. Olha, professora Beatriz, ficamos bastante satisfeitos aqui com essas confidências, né, da vida particular, coisas que eu não sabia, porque não chega até a gente, através das obras, dos livros, né? Então, enriquece muito a gente saber que seu pai tinha esse lado de ajudar as pessoas e, de qualquer forma, isso transparece no processo, no trabalho dele, né? Tanto no livro quanto nas peças processuais que tem aí no livro. E nós aqui, dando voz à senhora, como filha do Dr. Alami, queremos aqui formalmente prestar essa homenagem, né? Receba o abraço do Instituto dos Advogados, à distância virtual, mas muito caloroso. Então, seu pai é um exemplo. Muito obrigada, senhora, por estar aqui participando com a gente. E seu pai foi um exemplo, e é um exemplo, e vai continuar sendo um exemplo. Porque são pessoas assim que a gente precisa, né? Pessoas com fibra, com determinação, honestas e caridosas. Colocar o seu interesse pessoal atrás do interesse pessoal dos outros. Então, sinta-se homenageada, em nome assim, do seu pai, a toda a família, o abraço do Instituto dos Advogados. E tenho certeza que o papai, onde ele estiver, ele deve estar muito feliz também. Muito obrigada. É a intenção nossa, muito obrigada a presença. Eu indago aos doutora Abrita e doutor Obregon, se querem tecer algum comentário, podem ficar à vontade, doutor Abrita. Professora e doutor Wally, doutor Obregon, depois farei os cumprimentos na hora que eu for falar. Eu fiquei muito feliz em saber que o doutor Alami tinha essa veia poética, né? O professor Warley é um poeta, é um escritor, o professor Obregon também aí da Academia de Letras Jurídicas, sempre aclamado, meu pai também, meu avô era do Movimento Verde, meu pai também da Academia de Letras, aí diversos, até presidente atual do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ou seja, mostra que o direito tem uma relação direta com a poesia, com os sonhos, com os devaneios e com a luta pelos direitos, né, que vem sempre exatamente da análise das diferenças entre as pessoas e entre as situações. E é impressionante como é que... E foi muito interessante esse relato dela, tanto a questão da Dona Beija, quanto a questão da veia poética, que é o que mais me impressionou, porque a luta do Dr. João Alami, neste caso, que é um caso icônico da justiça brasileira, mostra não só a capacidade jurídica, questões que serão comentadas nas nossas falas mais à frente, mas principalmente também a sensibilidade que é típica daquele que nada na poesia, que se afoga com os sonhos, com os devaneios e com a luta pelos ideais. E é muito interessante como essa relação é direta e só vem demonstrar que ele não era só um advogado, mas uma pessoa absolutamente diferenciada, razão de estar aí há tanto tempo sendo objeto de estudos, de homenagens e de condecorações por toda a sociedade. Exatamente. Sem dúvida alguma, tem que ser uma pessoa muito especial para a gente, depois de tantos anos, estar aqui
virtualmente discutindo. Doutor Obregón, suas considerações. Professor, eu gostei muito da explanação da professora. O advogado, ele tem que ter uma participação ativa, presente na sociedade em que ele vive, porque ele constitui um marco, um ícone, uma figura que pode ser limitada, pode ser seguida pelos outros. E é muito importante isso que a professora nos narrou, esse lado humanista, esse lado poeta, esse lado sensível do homem, o ser humano, não o ser profissional. Associado a isso, a gente vê também, na outra parte, aquela figura que Sobral Pinto nos transmite. Quando Sobral Pinto diz: a profissão, a advocacia não é profissão de covardes. E João Alami não foi um covarde. Lutou 30 anos em campos adversos, um período inóspito, difícil, que era um período de ditadura, em que você não tinha as garantias constitucionais, para lutar contra aqueles poderosos, a fim de conseguir provar a inocência de um cidadão que um dia precisou e estendeu. Aí havia aquela história também de Francisco Canelucci, né? Que o advogado é o cidadão que todos estendem as mãos e espera que ela seja abraçada. E ele estendeu as mãos dele para abraçar a mão daquele que subiu. Isso é importante, isso deve ser seguido pelos nossos companheiros, nossos advogados, esses recém-formados, esses jovens, que não basta ser advogado, ele tem que ser homem, ele tem que ser humano, ele tem que ser cristão, ele tem que ter perseverança, ele tem que ter coração, ele tem que sofrer junto àquele que sofre, para que junto com ele eles possam conseguir sobrepor e superar todas as dificuldades. Parabéns, doutora. Professor, eu quero aqui deixar o meu testemunho de que esse cidadão foi um verdadeiro homem, foi um verdadeiro profissional. Maravilha. Depois dessas palavras aí, a verdadeira homenagem, e eu fico satisfeito, muito feliz de estar aqui participando e encerrar essa primeira parte do nosso encontro, que é essa homenagem virtual, formal, ao Dr. Alami, uma homenagem póstuma, mas quente, calorosa. A partir de agora, então, nós vamos passar a discutir a obra, né, os seus aspectos jurídicos, seus aspectos literários, que chamou mais atenção. Nós combinamos aqui de eu começar falando, depois o doutor Abrita, e ao final o doutor Obregón. Nós vamos ter mais ou menos 20 minutos, não é? Até 20 minutos, e a gente vai discutindo essa possibilidade de explicar o filme também, que será posteriormente passado aqui para todos nós assistirmos isso que a gente vai discutir, que ilustra bem, é um resumo do livro, mas ilustra bem o que aconteceu naquele processo. Então, esse caso dos irmãos Naves, e agora 18 e 21, eu vou marcar aqui, porque o vício de advogado e professor, eu fico falando o dia todo. O caso dos irmãos Naves eram dois irmãos, né? O Joaquim e o Sebastião. A minha relação, professora Beatriz, com a obra do seu pai, eu sou professor já há uns 20 anos, mais ou menos, eu não sei, não, já parei de contar, e esse filme eu sempre passei para os alunos, é o único filme que eu repito na faculdade, eu sempre tenho um projeto Cine Conhecimento, esse é o único filme que de 2 em 2 anos eu repito. Então, todos que foram meus alunos ao longo desses anos, eles assistiram, eles conheceram esse processo, eles discutiram esse processo. Então, a minha relação com o filme e com o livro, né, o maior erro judiciário do direito brasileiro, eu tenho a versão de 1965, que foi a segunda edição. Eu acho uma pena, os editores aí precisam reeditar esse livro, seria muito importante para a comunidade jurídica, já fica aqui o meu pedido. E por que o cinema, né, e por que a literatura, por que a gente passa isso para os alunos? Para os pensadores de direito, eu não gosto de falar operadores do direito, eu falo pensadores do direito. A literatura e o cinema é muito importante porque a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro. Então, este caso dos irmãos Naves, a gente pode se colocar no lugar do advogado e no lugar dos irmãos Naves que foram brutalmente torturados. É só assim para a gente conseguir enxergar o lugar do outro, o lugar da mulher, o lugar do homossexual,
o lugar do negro, o lugar do imigrante, o lugar da outra pessoa. Então, a literatura é essencial para o direito. Aí o doutor Abrita tinha falado esse vínculo, e aí eu acho que é isso. Nós, do direito, temos a necessidade de enxergar o outro com os olhos do outro. Quando a gente vai advogar um crime passional, você precisa entrar na cabeça da pessoa e saber o que ela estava pensando. Então, essa facilidade que nós, advogados, temos de nos colocar no lugar do outro, nos aproxima muito da literatura, nos aproxima das letras, de um modo em geral, e é isso que a gente tenta passar na faculdade de Direito. E o livro e o filme que a gente vai assistir na sequência são essenciais para que nós tenhamos essa base essencial. A tortura, ela não leva a lugar bom, ela só vai levar a lugar da injustiça, a dor, não é? A indignação. Então, nós estamos aqui comemorando o Dia do Advogado, e o doutor Alamy, nesse sentido também, da gente se colocar no lugar dele, é um exemplo de coragem, um exemplo de tenacidade, de equilíbrio, porque mesmo no processo, com aquela confusão, com um tenente arbitrário que abusou do poder, que torturou, o doutor Alamy, ele se manteve equilíbrio e sensato, utilizando-se do raciocínio. Ele se indignou, sim, houve uma indignação, ele ficou tão revoltado que ele escreveu o livro. E por isso nós estamos aqui discutindo, levando aquela verdade, né? A arma que o advogado tem é a caneta. É a maior arma que o advogado tem. Então, o que fizeram nesse processo de 1937, hoje nós estamos aqui em 2020 discutindo, porque o doutor Alamy ficou indignado com aquilo que aconteceu. Então, veja o poder da caneta. E essa história vai se perpetuar. Isso não vai morrer nunca. Isso vai ser para sempre discutido. Então, é um poder realmente avassalador que nós temos, a caneta do advogado. O doutor Obregon lembrou do Carnelucci, e ele também falava que o maior dos advogados não pode nada contra o menor dos juízes. E é verdade. Mas nós sabemos também utilizar os mecanismos para buscar a justiça. E a indignação do seu pai, a indignação do doutor Alamy, foi que nos faz, hoje, aqui em 2020, no Dia do Advogado, estarmos aqui discutindo isso. Agora, o por trás disso tudo, eu fiquei pensando essa semana, o que estava por trás dessa tortura, por que isso aconteceu? E eu trago aqui à baila o fato que o doutor Obregon chegou a comentar também, que é a interferência da política no direito. A gente não pode se esquecer que em 1937 nós tínhamos ali a Constituição Polaca, chamada Constituição Polaca, que foi uma Constituição outorgada por Getúlio Vargas, porque, como o doutor Obregon disse, nós vivíamos numa ditadura. Então, esse caso foi de 37, foi em dezembro de 37. Essa Constituição foi meses antes, também desse ano de 37. Então, é perceptível que a população em geral, de Araguari especificamente, uma cidade pequena, frente ao desaparecimento do Benedito, entrasse em polvorosa. Então, esses fatores foram bombásticos para que acontecesse essa tortura. Para você ver que a ditadura, ela acaba trazendo coisa ruim para a gente, mesmo que não seja diretamente. Indiretamente, ela também pega a gente. Porque o pensamento que tinha na sociedade era aquele pensamento que tinha que ter uma resposta. Não interessava se houve ou não crime. Eles queriam uma resposta daquilo que tinha acontecido. Então, a tortura ela foi baseada muito por essa interferência política, e eu acredito nisso. Assim como nós tivemos também casos famosos, né? O mais famoso de todos os processos, o processo de Jesus, onde também teve interferência política. O processo de Sócrates teve interferência política. E aqui também o caso dos irmãos Naves, eu colocaria também dentro dessa perspectiva de interferência política também. Então, o doutor Alamy teve esse trabalho incansável, né, de 1937 até 1953, 16 anos, para conseguir a absolvição na revisão criminal. Quando houve essa decisão,
Eu vou falar aqui rapidamente o roteiro das peças, mais para frente. Mas, de qualquer maneira, a partir de 53, o doutor Alamy começou o processo de indenização. Salvo engano, até onde eu pude perceber, os irmãos Naves, eles só conseguiram esse dinheiro que entrou nesse esquema de execução contra o Estado, só foram receber em 1973. Então, nós tivemos 33 anos de processo desse erro judiciário. E mais um detalhezinho, que eu já vou falar desde já. O Nelson Hungria, que é o nosso príncipe dos penalistas, tão amado, tão querido pelos penalistas, ministro do Supremo, foi um dos votos contrários à indenização. Eu quase caí de costas quando, procurando os anais lá do Supremo, eu vi que o ministro Nelson Hungria negou a indenização por causa dos irmãos Naves, sob o argumento de que o erro judiciário não seria passível de indenização. É claro que esse processo ele trouxe N situações, e eu reputo a ele, inclusive, já nessa perspectiva do que ele trouxe de bom, a certeza de que o erro judiciário ele merece indenização. Esse foi um dos processos, talvez, eu não sei, o mais importante, para que aquela pessoa vítima de erro judiciário seja indenizada pelo Estado, porque houve uma briga longa para que isso fosse conquistado. De forma que o doutor Alamy, ele nos teve aqui exemplos valorosos, supramateriais, que a gente viu a professora Beatriz nos testemunhando que isso é verdade. Olha, os irmãos Naves, eles eram pobres. Isso indica que o doutor Alamy não cobrou dos irmãos Naves de uma maneira séria. No filme, lá no início, aparece essa discussão, inclusive. Ou seja, o doutor Alamy não tinha esses valores materiais acima dos valores da justiça. Pelo que eu vi do livro, ele se indignou muito pela questão da tortura. Foi quando ele entrou no processo para tentar defender e defendeu os irmãos Naves. Ele acompanhou por anos esse processo, o que mostra, sim, a persistência, a tenacidade, lutou pela indenização depois, demonstrando compromisso. Ele escreveu o livro, o que a gente está discutindo aqui, o que mostra essa inquietação com a injustiça e a nobreza do espírito, e ele foi corajoso. Eu me recordo aqui de uma imagem, de uma cena do livro e do filme, que em determinado momento o doutor Alamy passou a andar armado por Araguari. Ele não saía sem estar armado, com medo do que poderia acontecer com ele. Então, como o doutor Obregon bem lembrou aí também a frase do outro mineiro, né, o Sobral Pinto, nascido em Barbacena, o advogado, a profissão de advogado não aceita covardes. Então, esse filme, o comportamento do doutor Alamy prova isso, né? Quando ele enfrentou ali o tenente Chico Vieira, que torturou a família Naves toda, torturou a mãe. Eu li relatos aí que houve até um episódio de estupro na frente dos irmãos Naves, da própria mãe. Tem gente que fala que aconteceu, tem gente que fala que não aconteceu. Aconteceu, sim. Aí tá a testemunha aí. As pessoas ficam com medo de falar. E eu fiquei realmente horrorizado. Então, esse tenente, ele estuprou a mãe dos irmãos Naves na frente deles, para que eles confessassem. E, mesmo assim, torturou a esposa do irmão Naves, do Joaquim, eu acho que ele já era casado. A testemunha, prontidão, que lá no filme mostra, para que ele falasse que não tinha visto em Uberaba, ou Uberlândia, o Benedito. Então, esse tenente torturou todo mundo. E o doutor Alamy, ele foi para cima. Ele não recuou. Ele, com a sua caneta, ele enfrentou. Em vários momentos do filme, isso consta. Então, a coragem do doutor Alamy também fica algo bastante aqui explícito. Então, essa luta destemida, valente, permanente, é um exemplo para nós. Eu vou aqui relatar para os senhores, rapidamente, as peças do doutor Alamy. Eu achei interessante isso, dentro desse processo. O doutor Alamy, ele fez um habeas corpus, a primeira peça dele foi um habeas corpus contra a preventiva, que foi indeferido, isso em fevereiro de 38, quando ele entrou no processo. Eles foram presos em 37.
Aí a família foi atrás do doutor Alami para pedir ajuda, aquele negócio todo. Ele, no início, achava que eles eram culpados, a cidade toda estava achando que era culpado. Ele ficou um pouco receioso daquela situação, mas quando descobriu que estavam sendo torturados, foi a decisão que ele ia entrar no processo, porque ele não aceitava essa tortura. Como eu disse, a família é pobre, ele não cobrou, evidentemente, lá no filme passa essa discussão. Ele lutou contra essa falta do corpo de delito, né? Não houve só a presunção, é claro, a vítima estava viva. Depois ele impetrou outro habeas corpus, que foi concedido para a liberdade, porque teve excesso de prazo, mas a ordem não foi cumprida. Os senhores sabem por quê? Porque o tenente não cumpriu a ordem do juiz. Ele se recusou a cumprir a ordem do juiz sobre o argumento que ainda estava investigando. Queria saber onde estava o dinheiro. Os 90 contos de réis. Queria saber onde que estava esse dinheiro. E aí era torturando os irmãos Naves, que não sabia porque o dinheiro não estava com eles, evidentemente. E não soltou. Ele não soltou. Ele negou a soltar os irmãos Naves, mesmo com a ordem do juiz. Houve o recurso contra a pronúncia, que foi negado. Teve a defesa do primeiro júri, no dia 27/6/38, a tese do doutor Alami, negativa de autoria clássica e única, a tese do Ministério Público pedindo pena máxima de 30 anos. O júri absolveu por 6-1. Naquela época ainda tinha essa contagem. Por 6-1. Eles continuaram presos porque o processo penal falava que não podia soltar se não fosse unânime naquela época. Houve o recurso do Ministério Público, anular o júri, porque erro no quesito. E os desembargadores do Tribunal de Apelação aqui de Minas, hoje chamado Tribunal de Justiça, os desembargadores disseram que, se a autoria era incerta, deveria ter perguntado se houve algum auxílio anterior. Ou uma decisão completamente, um fundamento lacônico. Eles anularam o júri. Foi para o segundo júri. No segundo júri, absolvido de novo, por 6-1 e 5-2. O Ministério Público apelou novamente. E o Tribunal de Apelação, o Tribunal de Justiça de Minas, porque a Constituição polaca permitia, fez a condenação, o Tribunal de Justiça fez a condenação de 25 anos e 6 meses para cada um, mais a multa de 16% do valor que teria sido roubado. Então, aí a gente mostra como era a Constituição polaca, como era lá essa ideia fascista do Getúlio Vargas e como ele influenciou essas decisões aqui. O tribunal, ele negou 2 vezes a decisão do tribunal do júri. Tanto que esse processo pode ter sido também o fundamento para que a soberania do veredito do júri hoje seja uma realidade na Constituição, do tribunal não poder adentrar dentro desse critério, porque o júri em Araguari absolveu 2 vezes, por quase unanimidade, 6-1 na primeira, 6-1 no segundo e 5-2. Posteriormente, revisão criminal, não absolveu, mas o doutor Alami conseguiu diminuir a pena para 16 anos e 6 meses. Pedido de graça ao presidente Getúlio Vargas. O doutor Alami fez um pedido para o presidente Getúlio Vargas em 1942. Livramento, que não foi concedido. Livramento condicional em 1946, que foi deferido. Em 1948, morreu Joaquim Naves como indigente aqui na Sociedade São Vicente de Paula. A revisão criminal em 1952, mais a indenização, quando surgiu o Benedito Vivo. Isso em 1952. Em 1953, eles foram absolvidos. Iniciou-se o processo de indenização, que foi parar no processo, a última decisão que transitou em julgado no Supremo, 1960, que não foi fácil. Como eu disse, no primeiro momento, o Supremo tinha negado a indenização, o voto do Nelson Hungria, que negou, ele relatou Nelson Hungria. O doutor Alami reverteu uma jogada muitíssimo inteligente através de embargos de declaração. E aí ele conseguiu essa indenização e o processo só terminou em 1973, que foi o ano que eu nasci. Esse processo acabou.
Então, a indignação do doutor Alamy foi maior contra todos esses tormentos. Sobreviveu a todos esses anos, todo esse andar do processo que nós aqui desenhamos rapidamente, a essas torturas. Então, eu entendo, eu pensando aqui comigo, eu entendo que a polícia tenha tido uma pressão muito grande da sociedade, dos políticos, porque esse caso ele não ficou em Araguari. O problema foi que ele expandiu. Então, o pessoal de Uberlândia, de Uberaba, de Monte Carmelo, todas as cidades estavam sabendo, e depois expandiu para Minas, e isso virou um caso nacional. Então, houve uma pressão muito grande sobre a polícia, sobre o Estado de Minas de uma maneira geral. Essa repercussão acabou de se desenvolvendo nessa tragédia que nós estamos acontecendo até hoje. Mas isso não justifica. Essa pressão sobre a polícia, sobre o Estado, não justifica. Porque pressão também teve o doutor Alamy. Ele, como advogado, sofreu pressão dos seus parentes. Com certeza, a mãe da professora Beatriz deve ter falado com ele no pé do ouvido várias vezes. Olha onde você está se metendo. Cuidado com esse tipo de processo. Olha essa coisa. A cidade de Araguari entrou em polvorosa. Lá no filme vai mostrar várias vezes esse tipo de situação, a pressão que existia sobre o advogado e sobre o tenente, lá também nessa possibilidade. A família Naves também fez pressão sobre o doutor Alamy. A polícia fazia pressão sobre o doutor Alamy, tanto que o doutor Alamy começou a andar armado. A justiça, os embates que ele teve com o juiz, os embates que teve no tribunal. E, por mais de toda essa pressão, a maior pressão foi ele sobre ele mesmo. Essa pressão foi tão grande que ele escreveu o livro. Não há uma outra razão para ele escrever o livro, senão um desabafo. Ele ficou tão amargurado com esse processo, ele deve ter sofrido tanto, ele deve ter passado tanta raiva, que ele, para ele externar essa dor dele, ele escreveu o livro. Então, pressão por pressão, a gente não pode justificar os atos do Estado. Então, o ensinamento dentro desse aspecto é que o advogado criminalista ele tem que saber conviver no meio da dor, no meio da pressão, no meio do desespero. Eu estava aqui antes de entrar e gente mandando mensagem, gente querendo ligar, como é que está o processo, porque a pessoa vive isso 24 horas. Mas nós, advogados, aprendemos aqui com o doutor Alamy que a gente precisa encontrar a serenidade, o caminho, e mesmo a classe, o respeito, mesmo a indignação civilizada, porque o doutor Alamy nunca perdeu a linha, ele nunca chegou a fazer uma malcriadagem, uma violência, ele sempre foi educado, sempre pensou de uma maneira racional, ele nunca perdeu o brilho no seu trabalho, e isso também ele nos ensina. E já a toque de conclusão, aí o tempo encerrou agora, mas a toque de conclusão, nós tivemos aqui vários erros dentro desse processo, o mais patente é a tortura, em busca da confissão. A confissão, hoje, ela não é válida, é uma coisa bem medieval, bem da Inquisição. Beccaria já o dizia isso, né, quando considerava na Inquisição a rainha das provas. Então, a tortura, ela existe muito porque a pessoa, o Estado quer que o outro confesse. A Constituição permitiu o tribunal reverter a decisão do júri, errado também. O júri é que está vendo, o jurado é que está vendo as provas, o jurado é que está vendo o réu, o jurado está ouvindo o promotor e está ouvindo o delegado, o jurado é que entende mais do que o desembargador que está aqui na capital, distante dos fatos do processo. Outro erro, a vítima, Benedito, esse sujeito, ele tem uma grande parcela de culpa, porque esse Benedito, ele não avisou nem a amante dele que ele tinha na cidade, e nem os pais, porque o pai dele habilitou como assistente de acusação. Se o pai habilitou como assistente de acusação, é porque o pai não sabia que ele tinha dado no pé. Ele pegou o dinheiro e caiu no meio do mato. Teve gente que falou que foi para o Rio de Janeiro, foi subir no litoral, quando chegou lá no Nordeste, lá para o Pará, o dinheiro acabou, ele voltou. Depois de 15 anos. Quando o dinheiro acabou, que ele voltou. Então, ele nem sabia de pai, nem sabia de mãe, nem sabia de nada. Então, é um sujeito também que, pelo amor de Deus, né? O trabalho como do doutor Alamy influencia gerações até hoje, me influenciou, influencia todos nós, é uma consequência também do trabalho do doutor Alamy. O livro do doutor Alamy, então, é uma advertência, uma cautela contra esses processos que são feitos de qualquer maneira.
Na Constituição Federal houve modificações, né? Inadmissibilidade da prova colhida por meio ilícito, dever de indenizar o erro judiciário e a reparabilidade do dano moral. De forma que, finalmente, já concluindo, a certeza que nós temos é que a política, quando ela adentra nesse território sagrado do direito, ela só vai ter um desfecho, que vai ser a injustiça patente qualificada. Nós tivemos um exemplo com Sócrates, tivemos um exemplo com Jesus, e agora um exemplo muito próximo de tempo e espaço da gente, o exemplo dos irmãos Naves. Com isso eu concluo, agradeço a atenção de todos, e eu, sem mais delongas, vou passar a palavra ao meu colega, doutora Brita, que tem o seu tempo aí regulamentar para suas considerações. Muito obrigado. Obrigado, professor Warley. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do senhor e do Instituto dos Advogados, na pessoa do presidente, nosso colega advogado, brilhante advogado e professor Felipe Martins Pinto. E é uma honra estar aqui com a professora Beatriz e ao lado do icônico doutor Obregon Gonçalves, que há anos ensina gerações e gerações a exercer a advocacia de uma forma firme, elegante e sobretudo, com equilíbrio. Esse caso é um caso que é uma vergonha para as instituições públicas do Brasil à época. E aí, muitos já me perguntaram, esse evento foi noticiado em redes sociais, um caso antigo, considerado o maior erro condenatório da justiça brasileira. É um caso antigo, mas ele é absolutamente atual. Hoje, se todos nós abrimos as notícias dos jornais, o que se discute? E aqui sem qualquer questão política, não estou falando de política, estou falando de justiça. Discute-se a parcialidade de um ex-juiz num processo ou em diversos processos famosos, né, realizados em Curitiba. Muitos defendem notícia desses últimos dias, intervenção no Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse regularizar qualquer erro na justiça. Muitos defendem cada vez mais a utilização da prisão como meio definitivo de equilíbrio social, mas todos esquecem o principal, que é o respeito às leis. Esse caso dos irmãos Naves mostra a luta de um advogado, do doutor João Alamy Filho, pelo respeito à lei, pelo respeito ao devido processo legal. Embora, naquela época, tal questão nem fosse tão difundida como é hoje em dia. Embora, claro, já era antiga, os estudos, obviamente, era a base do direito no Brasil, mas não era tão expressa essa possibilidade do exercício pleno da defesa como é hoje em dia. E o que impressiona, que você vendo os dias de hoje, as pessoas defendendo constantemente a realização de práticas de violência para prisões, para confissões. Nós temos o caso recente agora do policial americano que veio a prender um indivíduo negro e gerou sua morte porque ele ficou 9 minutos sendo asfixiado. Isso é inadmissível. Nós estamos falando de um caso de 1937 e nós estamos no ano 2021. Ou seja, as situações existem. E antes que digam, então você está se dizendo que pode qualquer baderna. Não, não é isso. Tem que se coibir, tem que se punir, mas tem que se respeitar os direitos. O que luta o advogado e lutava o doutor João Alamy, e a atualidade desse filme, desse livro, é impressionante. A luta era uma só, a luta pelo direito, pela busca da verdade real. E é o que se tem hoje em dia, continua a luta diária. Por quê? Quanto mais violência se tem na sociedade, mais se responsabiliza o direito penal por essa violência. Mais se busca, tem que se aumentar a pena, tem que se buscar manter mais tempo as pessoas encarceradas. Só que isso, já provado matematicamente, para não se utilizar de nenhum outro critério,
não diminuiu em nada os crimes em nenhum país do mundo. Os Estados Unidos da América, que é citado, país que é citado por muitos como exemplo, tem a maior população carcerária do mundo. Se a pena gravíssima, se colocar na cadeia de imediato, resolvesse o problema, a população carcerária dos Estados Unidos seria mínima. Porque se teria uma rigidez, todos teriam medo e ninguém cometeria crime algum. Não é isso, não é o direito penal que resolve a situação social. E digo isso porque tem relação direta com essa situação. E o professor Waller foi muito feliz ao dizer: havia uma pressão da sociedade local, havia uma pressão política para se descobrir o crime. Para quem não conhece a história, eu vou fazer uma consideração en passant, são dois irmãos que têm um primo, e esse primo recebe um cheque, ou melhor, ele faz uma compra, salvo engano, de arroz, não me lembro exatamente o que era, e ele, ao fazer a venda, ele tem um prejuízo. Recebe um cheque, não paga, saca o cheque e resolve não pagar suas dívidas e some. E esse primo fica desaparecido, que é o Benedito, durante um longo período, e é convocado um delegado militar à época, e ele inicia uma investigação para localizar os culpados. E através de um depoimento tomado à força, ele começa a investigação contra os irmãos Naves. Eles são presos, a mãe é presa, eles são torturados, tem várias notícias de tortura, a mãe também é violentada, dizem que o delegado, inclusive, obrigava os irmãos a baterem na mãe, eles se recusavam e por isso eles apanhavam mais. Tem notícias de tortura aos filhos de um dos irmãos, que era bebê na época. Ou seja, se faz de tudo para se buscar a prova. E é isso, exatamente isso que a advocacia coíbe e luta contra até hoje. E vou dizer aqui uma situação que é absolutamente atual. Há 2, 3 anos atrás, a prisão começou a ser utilizada, talvez agora um pouco menos, de forma diária. Olha, hoje em dia se prende um indivíduo, deixa preso meses para ele fazer uma delação premiada, uma colaboração, fazer um acordo. Se ele não fizer, ele continua preso. E isso foi propagado e todos aplaudiram, grande parte da sociedade aplaudiu. Quem foi contra? A advocacia. A luta da advocacia. É a atualidade deste caso. Por quê? Porque tiveram ali, primeiro, porque a prisão é uma exceção, é o último caso. Segundo, porque ali tiveram inúmeras pessoas inocentadas, eu estou falando dos anos 2017, 2018, 2019, estou falando lá de 1937, não. Inúmeras pessoas inocentadas que perderam seus empregos, sua respeitabilidade social, sua vida social, seus amigos, ficaram meses ou anos presos, foram absolvidos dessa uma prisão preventiva, ou seja, no início do processo, foram absolvidos e devolvidos à sociedade. Devolvidos como? Quem repara esses meses presos? Quem repara o perdimento dessa credibilidade social a partir do momento que a pessoa é excluída? E é exatamente essa luta do Dr. João Lamy que existe até hoje. A advocacia luta para que não se banalize a prisão. E é interessante que a sociedade que não milita, que não exerce a advocacia, que não milita no dia a dia do direito, defende sobremaneira a prisão. Tem que se prender, tem que se deixar recolhido, o indivíduo, não interessa se ele é culpado ou inocente, tem o fato, ele tem que ir para a cadeia. E agora se tem a pandemia. E todos foram obrigados a ficar recolhidos em suas casas, com TV a cabo, com internet, com jogos, com comida de melhor qualidade, com delivery. E o que se tem? Um desespero social. Porque não se tem a vida social, não se pode encontrar, não se pode sair de casa. Muitos questionando, a gente vê nas redes sociais, as pessoas discutindo: não posso descer na área social do meu prédio em razão da pandemia, como se isso fosse algo assim absurdo. E isso trouxe para muitos, inúmeras pessoas falaram comigo, o questionamento sobre a necessidade, sobre a questão da prisão.
E é o que se tem nesse caso, nesse filme. Eles são presos preventivamente, no livro, na história. Eles são presos preventivamente, ficam presos durante todo o processo, apodrecem na cadeia com torturas, morrem na cadeia, e posteriormente, um deles, e posteriormente descobre-se que nenhuma daquelas provas, aliás, o doutor João Lamy já diz isso o tempo inteiro, não tinha cadáver, o dinheiro que eles teriam, uns 90 contos de réis, nunca foi encontrado, que depois de tantas torturas, um dos irmãos acaba confessando, já não aguentando mais, a corda que teria usado para o enforcamento nunca foi encontrada, um pano, ou seja, não tinha cadáver, não tinha dinheiro, não tinha prova nenhuma do acontecido, e mesmo assim foram absolvidos, e mesmo assim apodreceram na cadeia. E isso é impactante demais, porque é uma realidade que acontece hoje em dia. Situações talvez não tão absurdas, porque hoje em dia a presença da advocacia, dos próprios órgãos fiscalizatórios impede sobremaneira, diminui sobremaneira as torturas, mas com a existência dessas câmeras, dessas potências que são os telefones, todos os dias nós temos vídeos de agressões em residências, em prisões desnecessárias. Uma coisa é se abordar, é se apurar, e tem que ser feito. Esse é o trabalho, principalmente da polícia civil e militar. Mas, sobremaneira, tem que se respeitar o direito da pessoa, não só negar o fato, como dela ter a devida investigação. Seja na fase investigatória, seja na fase judicial. E o que se tem hoje em dia, muitos também defendem a questão vamos utilizar essa inteligência artificial para os julgamentos, que é uma questão cada vez mais verdadeira. E isso é um problema extremamente sério, porque cada vez mais teremos a possibilidade de erros. Porque cada processo, e aí voltando lá na sensibilidade do professor João Lamy, da poesia, cada processo tem uma situação própria. Cada processo tem uma prova própria. Cada processo tem um fato específico que tem que ser analisado, sim, em especial no direito penal, individualmente. Não há como querer que uma máquina analise toda a prova de um processo para se dizer que se aquele recurso pode ou não ser provido. Essa história, esse fato é tão impressionante que o filme foi feito por um belga que morou em Paris, que é o Jean-Claude Bernadette, e ele depois veio morar no Brasil. Voltou para Paris, se formou em cinema, ele era até um dos principais interlocutores do chamado cinema novo, que o Glauber Rocha era o maior expoente. O filme o caso era tão impactante que os atores do filme são Raul Cortez, Juca de Oliveira e o Dr. Lamy, feito pelo galã da época, o John Ebert. Então, você vê a importância que o caso gerou, não como fato jurídico apenas, mas como fato social, porque qualquer um de nós, e essa que eu acho que é a grande palavra do advogado, quando as pessoas defendem tem que ter prisão, tem que se prender antes de haver uma condenação, a principal palavra do advogado, e se isso acontecer com você? Porque qualquer pessoa está sujeita a uma imputação criminosa. Qualquer pessoa, sendo verdadeira ou falsa. E qualquer pessoa tem que ter o direito de defesa. Justamente para que, se ela for absolvida, que ela tenha a credibilidade, a possibilidade da credibilidade social. Porque o que se tem hoje em dia, e é o que aconteceu com os irmãos Naves, é que os indivíduos são jogados no cárcere e ninguém quer que eles retornem à sociedade. E as funções tradicionais da pena, as mais clássicas, seriam as funções de ela servir de exemplo, dela servir como punição, mas dela recuperar o indivíduo para a sociedade. E a realidade que se tem hoje em dia é que todos querem que os indivíduos fiquem presos e jamais voltem para a sociedade. Ou seja, vai se criando uma camada de excluídos. Se eles são excluídos, não tem para onde voltar, a não ser para o crime. Se a sociedade não repensar as suas colocações, sempre teremos uma camada de excluídos. E é o que aconteceu nesse filme. O professor Warley falou há pouco, o irmão morre na Sociedade São Vicente de Paula, porque é uma sociedade que apoia os excluídos. Só esse tipo de
hoje em dia seria uma ONG, né? Mas naquela época é uma sociedade tradicional, né? É uma sociedade que apoia aquele que não tem apoio de ninguém, porque a sociedade tradicional ela vira as costas para o condenado. Então, as considerações que eu quero fazer, que eu queria fazer, eram exatamente essas, que o filme, o livro, a história não tem nada de antiga. Ela é absolutamente atual. As situações podem não se repetir com tanta veemência como acontece no filme, mas elas existem, acontecem diariamente, e a função do advogado, como bem disse o doutor Obregon, é essa, sim, é ser corajoso, é não se acovardar, é lutar pelo direito, como lutou o doutor João Alamy, até conseguir a vitória, por mais que tenha conseguido, eventualmente, após a morte. Mas ele ali provou o principal, que é a inocência dos seus clientes, um fato absolutamente inconteste, mas que, diante da truculência do Estado, se destruiu a vida de duas pessoas. Aliás, de duas não, porque é uma questão que eu sempre falo em todos os eventos. Quando se prende alguém, não se destrói a vida daquele que está recolhido, se destrói a vida da sua esposa, da sua mãe, dos seus filhos, sua vida social, suas relações comerciais, suas relações de trabalho. Então tem que se ter o máximo cuidado, e eu sei que é uma luta inglória, mas é uma luta única do advogado. É se buscar sempre o máximo cuidado daqueles que julgam ao se determinar principalmente uma prisão, uma retirada da pessoa da sociedade. Porque os impactos pessoais são impressionantes na vida daquele que sofre a sanção, independentemente de ser culpado ou inocente. Tem que se voltar para as alternativas, como agora começa a se ter as alternativas eletrônicas das prisões ou das penas, evitando-se que se banalize a prisão como forma de se eliminar o crime da sociedade. Isso já está comprovado que não dá certo, não se alterou em nada, aumentando penas, aumentando os tempos de prisão. Então, eu quero terminar realmente dizendo isso, que parabéns ao doutor João Alamy por estar até hoje, aqui quase 100 anos depois, sendo referência para todos, e o professor Walley foi muito feliz realmente ao dizer. Esse livro tem que ser reeditado, o filme tinha que ser republicado em todas, ou repassado em todas as escolas de direito, porque mostra, choca, impressiona como essa realidade do direito, da vida, melhor dizendo, impacta no dia a dia dos profissionais do direito. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que o doutor João Alamy é uma referência para todos os advogados, e é uma honra realmente para todos aqui poder estar discutindo hoje, tanto tempo depois, uma atuação tão brilhante em prol da justiça. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, doutor Abrita. Fez essa importante e rica ponte desse processo histórico para os dias de hoje. Uma visão realmente moderna e que mostra a atualidade do tema e a importância da gente estar discutindo hoje no Dia dos Advogados. Muito obrigado. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao doutor Obregon. Doutor Obregon, suas considerações, por gentileza. Boa noite para todos, meu caro professor Marcos Belo, a professora Beatriz, ao meu amigo e companheiro de jornadas do dia a dia, do advogado Abrita. Para mim, constitui hoje uma grande oportunidade de poder não só testemunhar, como também homenagear essa figura de um advogado indomável, pode-se dizer. Indomável porque é aquele cidadão que não tem medo, que enfrenta tudo e a todos. E ela também me dá a oportunidade de trazer hoje fatos que eu tenho sempre destacado, lutado para que possam prosperar. E prosperando, nós possamos encontrar um Estado democrático de direito. Eu sou, como já disse aqui no início, eu sou mais antigo de todos. Meu caro professor disse que nasceu em 73. O professor Abitro, não sei quando nasceu, mas eu... 69, professor Obregon, 69.
69, eu já não jogava futebol, não, eu já tinha até abandonado a chuteira, como jogador de futebol, né? Mas eu comecei a advogar em 59. Um período em que ainda restavam os resquícios do regime arbitrário, violento da ditadura. Porque a ditadura terminou, na realidade, em 45, de Getúlio, mas ela não terminou, porque o cachimbo fez a boca torta. O policial, que era policial até 45, 46, a Constituição Nova não fez moderar. Naquele tempo, existia uma prisão que chamava-se prisão correcional. O que era isso? Se suspeitava de alguém, pegava o cidadão e prendia. Prendia por quê? Porque a rainha das provas era a corrupção. Tinha que se extrair do cidadão a corrupção a qualquer preço. Aí vinham os métodos científicos. Pau de arara, né? Choque elétrico. Talvez aqueles que estão me ouvindo hoje não sabem o que seja o choque elétrico. Foi muito usado aí no período, inclusive, mais recente, da Revolução de 64. Eram aqueles telefones antigos, magnéticos, ligava um fio nas partes genitais do cidadão, rodava a maquininha, o cidadão sentia aquela corrente alternada e ele ficava doido. Confessava até que tinha matado a mãe. O pau de arara é outra coisa dolorosa, pendura-se num pau, cidadão de cabeça para baixo, injeta água na sua nariz, tem a sensação de afogamento, sem poder se debater, porque está com os braços e os pés amarrados. Então, o cidadão sucumbe a tudo e a qualquer coisa. Confessa tudo que ele deve confessar. Então, eu iniciei a minha profissão nesse período em que havia, buscava a polícia encontrar a prova, a rainha das provas, a corrupção. Crime que não tivesse a confissão, não tinha prova. Então, tinha que ter esse prova. A polícia era despreparada, não tinha escolaridade, não tinha preparo, não existia uma polícia científica qualificada para apurar os fatos. Então, buscava-se, nesse meio medieval, que é medieval esse processo, encontrar a solução dos problemas. Em 64, volta-se novamente, e aí com mais violência e com mais força, a violência e a tortura. Vários companheiros morreram, vários colegas, advogados, professores, estudantes, foram torturados até a morte, porque também, durante o período revolucionário, da revolução, que não é revolução, né? Mas se diz revolucionário, procurávamos, através da corrupção, ou o cidadão confessasse, ou que ele delatasse. Aí, meu caro Brito, também procura-se, através da tortura, a delação. Prende-se para que o cidadão indique. Né? Aí vinha aquela história. Eu vou contar um negócio que existia na polícia, o anjo bom e o anjo ruim. Não sei se você já ouviu falar nisso. Conhece essa figura? O anjo mau é aquele que pega o preso e espanca. Aí vem um policial que diz, não, ele fez covardia com você, eu sou seu amigo, traz água, traz chocolate, dá alimentação. Não, troca comigo aqui, me abre o que você tem, que eu mando te soltar. Então, esse era outro processo também de violência, que trata de uma violência psicológica. O cidadão é vencido porque ele não quer sofrer mais. Então, ele entrega até os amigos e os inimigos. Delata aquilo que ele não tem que delatar. Vai procurar na delação uma solução para a sua situação. Eu, particularmente, eu posso aqui testemunhar, eu supri o período revolucionário, eu não fui preso e nem espancado. Né? Mas a minha família, a minha mulher, é uma verdadeira heroína, até aqui do meu lado. Coitada. Ela sofreu feito doido, porque eu defendia presos políticos que não queriam confessar, e eu era advogado, requerendo habeas corpus, tomando providência. O que eles faziam? Ligavam para a minha casa 2, 3 horas da manhã, minha mulher atendia o telefone e falava assim, ó, seu marido vai amanhecer amanhã com a boca cheia de formiga, ou cheia de capim, nós vamos matá-lo, só toma cuidado, nós vamos raptar seus filhos. E isso é uma tortura psicológica, mental, que também procura fazer com que o advogado caia. E às vezes até tem outros fatos. Eu vou contar um fato pitoresco aqui, interessante, que eu gosto de contar. Eu morava num bairro aqui em Belo Horizonte, e o padre, o pároco, era o padre Leopoldo,
Esse padre foi meu professor no colégio, eu tornei-se muito amigo dele. E quando eu vim morar no bairro com ele, ele falou assim: ô, Breno, você podia me ajudar nas missas aqui. E eu passei, então, não era coroinha, eu fazia os comentários nas missas, leituras. Quando veio a Revolução, o que acontece? Um grupo de mulheres, levadas para aquela campanha, vocês são mais jovens, não participaram disso, nem não. Houve aqui uma passeata, aqui, uma marcha da pé e do terço, pelo cristianismo, as mulheres saíram na rua, com o terço na mão, para prender os comunistas, e os comunistas comiam as criancinhas, viviam os jovens. Bom, quando eles chegaram, procuraram o padre, essa senhora, o doutor Obregon aí não pode ajudar a missa. O patrão, por quê? Porque ele é comunista. O patrão, não, ele não é comunista, ele é advogado. Não. Então o senhor vai ter que agora tomar uma atitude, meu padre. Ou eu, ou nós, ou ele. Se ele continuar vindo ajudar a missa, nós não voltamos mais na igreja, porque nós partimos da congregação tal, aqueles apostolados tal, e os apostolados estão contra os comunistas. O padre até foi muito legal, me chamou para o problema. A história é essa, falei, padre, então amanhã não volto aqui. Não, você vai voltar. Elas, se quiserem, que não volte mais aqui na igreja. Eu continuei e elas não voltaram. Bom, mas vamos ver que tipo de você sofre. Elas não eram policiais. Elas faziam parte da sociedade, que elas estavam contaminadas por aquilo que você disse, meu caro professor, pelo problema político do momento, porque nós sofríamos um problema político. Havia um regime político implantado, e eu era, entre aspas, na visão ótica dessa senhora, contrário àquele regime, eu não tinha nada com o regime. Eu tinha sido dividir um cidadão que estava sofrendo pressão e opressão e sofreu violências. E que não podia acontecer mais. Mas eu quero aqui dizer que o meu caro Brito foi muito, muito feliz quando disse que hoje nós continuamos com esse mesmo sistema. Apesar do processo hoje, você que entrou no seu processo de acusatório, ele, na realidade, na fase policial, ele é inquisitório. Porque lá nós não temos contraditório. E a polícia procura, através da inquisição, seus verdadeiros inquisitores, arrancar das pessoas não só a confissão de um fato, como também uma delação, como disse o meu caro Abreu. Então, o que eles utilizam? Eles utilizam uma prisão chamada prisão temporária, que é a banalização da prisão. O juiz prende, e o pior, o que é mais grave, o que mais faz doer no coração, é que o juiz, quando recebe aquele pedido, o delegado diz: eu estou pedindo a prisão temporária para que o cidadão seja ouvido. Ora, se prende o cidadão para que ele seja ouvido, isso não existe, gente. Prende o cidadão para coagi-lo, porque sabe que a simples prisão, você não precisa bater no cidadão. Você pega o cidadão, leva para a prisão, a simples prisão, você despoja-o das roupas, ele vai sofrer. Quem me deu uma lição um dia bonita disso foi o padre Laje. Eu fui advogado do padre Laje. E um dia eu fui visitar o padre Laje no DOPS. Eu falei: padre, como é que está? Eu já não aguento mais. Eu falei: por que o senhor está sofrendo? Estão desfogando, não, doutor, ninguém me pôs a mão até hoje. Mas eles me põem o dia inteiro nu na prisão e jogam água no piso da cela. Eu falei: pai, isso não pode. Eles estão fazendo isso comigo. E eu não posso. Era um vigário, era um padre. Para ele, a nudez, a exposição dele na cela, o constrangia. Ele foi submetido a um processo psicológico duro, sofria. Eu tomei as providências, cessaram com constrangimento e com a ilegalidade. Então, vejam isso. Então, essa prisão hoje temporária, ela tem essa finalidade. Prende, depois que a autoridade ouve o cidadão, comunica: estou liberando porque já foi solvido. E os próprios juízes mandam prender e põe numa preso para que o prazo de 5 dias, até que ele seja ouvido. O dia que ele comparece, libera. Então, essa prisão não deixa de ser um processo de constrangimento, de ilegalidade, de violência, que ela vai violentar o cidadão. Pilha-se o cidadão em casa, 6 horas da manhã, invade sua casa, arranca-o da presença dos filhos, coloca no camburão, só aí já botou o cidadão lá embaixo. Ele vai fazer o que o policial quiser. Ele vai trocar a liberdade. E quando ele chegar lá na delegacia, ele vai falar: você vai ser ouvido hoje. Se você der o que nós queremos, te manda embora hoje. Ele vai dar o que você quer, ainda que não seja verdade. Porque ele está submetido a um processo de constrangimento e de violência imoral. Então, até hoje isso existe. Isso tem que acabar. Isso vai acabar, eu tenho certeza,
que hoje a lei anticrimes criou a figura do juiz das garantias, que, infelizmente, o nosso grande Supremo Tribunal suspendeu temporariamente, nós não sabemos até quando, a vigência dessa instituição, que é o juiz das garantias. Porque esse juiz da garantia vai fazer valer aqueles princípios que hoje modificaram o Código de Processo Penal, que o cidadão, quando pedir a prisão cautelar dele, ele tem que ser ouvido antes. Ele tem que ser ouvido a respeito dos fatos contra ele são levantados. Ele poderá se defender e muitas vezes ele não vai ser preso. Então nós temos que lutar hoje para que o juízo de garantia seja implantado o mais rápido possível. A Ordem dos Advogados, o Instituto dos Advogados, tem que lutar para que o Supremo faça cessar esse constrangimento, que isso é um constrangimento, isso é uma ilegalidade, isso violenta o povo, isso fere, macula o Estado Democrático de Direito. Nós tivemos uma Constituição de 88, que hoje, até hoje já não vigora. Prende-se a toda hora, prende-se a todo motivo, sem razão. Nós voltamos aos princípios antâneos do sistema inquisitorial. Então, eu acho que o nosso querido mestre João Alamy soube enfrentar com coragem, que o advogado tem que ser corajoso, o advogado tem que saber enfrentar, tem que procurar esses meios, os instrumentos legais que a lei lhe dá e lhe propicia, para que ele possa fazer valer o direito. E se o direito não valer, ele tem que fazer, muitas vezes, não vou dizer a força, mas ele tem que ir brigar, lutar no dia a dia, demonstrar que ele tem denodo, que ele tem luta para cá. Eu conheço vários casos, professora Beatriz, depois dos casos irregulares, lá pertinho de Araguari, nós tivemos um caso semelhante, que a senhora deve falar, do João Relojoeiro. A senhora ouviu falar no caso do João Relojoeiro? Um cidadão que morreu, os policiais mataram, porque ele supostamente teria praticado um crime de furto. E os donos da loja eram ricos, estavam no processo de pré-falência e precisavam da apuração do fato para poder receber o seguro. A polícia de Belo Horizonte foi lá, prendeu esse cidadão, o espancou, o matou, o torturou, várias vezes mergulhava no rio de Arapiuns, pendurado numa corda, para que ele sentisse a sensação de afogamento. Até que um dia ele veio a morrer porque não suportou isso. Para que, através da confissão, esses donos da loja pudessem receber o seguro das lojas que teriam sido supostamente furtados, porque ninguém sabe se foi furtado. Então, veja aí como é que acontecem as coisas. Outro dia, nós ainda temos outros problemas sérios. Muitas vezes, a perda do cidadão no Brasil é um negócio sério, né? A televisão está noticiando aí um jovem que foi trocar o relógio que ele ia dar de presente no Dia dos Pais para o pai dele, numa loja de renome. Lá tinham 2 policiais, né, sem farda, a paisano, que prestavam serviço de inteligência, entre aspas. Isso não é de inteligência coisa nenhuma. Quando viram o cidadão com um relógio que valia 280 e poucos mil reais, o arrastam para fora da loja, o jogam no chão, submete a tortura, porque queriam arrancar dele a confissão de que ele teria furtado, que ele era ladrão, que ele era marginal, porque ele teria, segundo os policiais, estaria com um boné que era próprio de marginais. Vejam como é que as coisas ainda hoje acontecem todo dia, toda hora. A sociedade, muitas vezes, pressiona, sofre. Hoje nós temos os órgãos de imprensa que estão aí gritando que tem que acabar com a impunidade está aí. Eu vou dizer aqui, meu caro Tabi, não sei se você já leu, existe um artigo na internet de um juiz lá de Montes Claros, já viu? Danilo. Leu? Hein? É o Danilo. Carlos Haddad. Hein? Carlos Haddad, exatamente. Carlos Haddad. Juiz Carlos Haddad é juiz federal de Montes Claros. Ele escreveu um artigo que me impressionou muito. Ele disse que no Brasil existe 2 andares de justiça. A justiça do primeiro andar, que são dos poderosos, dos colarinhos brancos, do pessoal que estuda em universidade, que tem carro no último ano, que frequenta boate, etc. E a justiça daqueles que andam de bus, de ônibus, não tem plano de saúde, vive no SUS e recebe salário mínimo. Então, esses é que sofrem. E é o caso até do João Alamy, que o cidadão era aquele dos andares de baixo. Era pobre,
não sei a cor da pele dele, mas não tinha representação social. Então a sociedade se revoltou-se contra ele. Que pobre tem que ser ladrão, pobre tem que ser marginal, preto tem que ser ladrão, favelado tem que ser marginal. Isso não pode mais continuar, isso tem que cessar. Nós temos que acabar com esse tipo de coisa, porque a sociedade tem que... E aqui vai mais uma advertência para os caras. Hoje já não se preocupa mais com a confissão, porque criou-se um outro estilo de prova. Não sei se o meu caro professor já ouviu, e o meu caro Abrita já conhece. São os relatórios, os famosos relatórios circunstanciados dos policiais. 4 policiais fazem um relatório e imputam o fato a alguém. Esse alguém é preso preventivamente e vai para a cadeia. O juiz chama os policiais de juízo. Eles simplesmente confirmam e não trazem nada de novo. E com isso eles condenam o cidadão. Sem nenhuma prova. Porque não existe prova. A prova do relatório é aquela famosa. Os detetives, por assim, estive no local, vamos dizer um caso de homicídio, estive no palco do homicídio e todas as pessoas que eu inquiri, que eu ouvi, não quiseram se identificar, mas disseram. E quem é o autor é fulano de tal. Que sabe que foi fulano. Todo mundo fala que é fulano. Então, é a Vox Dei, a Vox Pop. Então, esse cidadão tem que pagar sem nenhuma prova. Não existe prova porque eles não constituem a prova, são incapazes. E isso me bota meio assustado, porque hoje os juízes têm adotado isso, em que pese toda a orientação pretoriana, toda a orientação de que esses relatórios não confirmados em juízo não têm validade jurídica. Mas quando o cidadão é pobre, eles passam a valer e isso passa a vigorar. Eu acho que hoje esse debate foi muito importante, porque nós pudemos observar esse princípio dessa modernidade do direito penal, que está atual. Os casos dos irmãos Naves é mais do que atual. Isso vigora, isso está em plena vigência hoje. Isso acontece no dia a dia do advogado. E nós temos que enfrentá-lo. Nós temos que nos opor a isso. E é por isso que eu aceitei participar dessa homenagem e quero aqui dizer à professora Beatriz a honra que me deu e a satisfação. E mais, eu me tornei amigo do colega do seu pai, que foi de escritório, foi desembargador, né, já até falecido, e ele me dizia, ele me contava os casos, o professor Maninho, foi colega do seu pai de escritório, não é isso? E o Maninho contava os casos, e eu tive a honra um dia também, junto com o Maninho, de ser até homenageado pela Ordem dos Advogados, numa sessão da Ordem, no dia do advogado, há 30 anos atrás, por aí, o Maninho ainda estava vivo. Então, vejam vossas diante a vocês, e isso tem que ser levado ao conhecimento dos jovens estudantes, daqueles que estão iniciando na prática da advocacia. E, volto a repetir, a advocacia não é a profissão de covardes. Nós temos que lutar, que brigar, que enfrentar. E o que fez o professor? E mais, você não tem que ter... Outro problema que me preocupa muito é o tempo. Não se preocupe com o tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Você agarra um caso e vai lutar até o fim. A causa, para mim, só termina o dia que eu consigo vencer a batalha. Nós não podemos nunca ceder, nós nunca podemos nos intimidar, acovardar. E que foi o cara João Alame fez? Lutou 33 anos e um dia ele conseguiu um galardão. Não o galardão, ele conseguiu fazer, preponderar o seu direito, a sua verdade, a sua luta. Ele fez valer o direito sobre aqueles que muitas vezes não acreditavam nisso. Eu quero parabenizar a professora por essa iniciativa, o Instituto dos Advogados, nosso querido presidente do Instituto, disseram que ele está aí, não sei se ele vai aparecer, mas ele hoje teve uma ideia muito boa. No dia do advogado, mostrar que o advogado tem que ser advogado acima de tudo. Eu costumo dizer, meu caro professor, quando eu vou falar às vezes para os jovens, o Abrita aqui, eu acho que não conhece, que o advogado e o professor João Alami espelham justamente isso. Eu, quando vou fazer palestra para estudante, eu pergunto assim, na plateia, quem toca flauta? Ninguém levanta a mão. Não, ninguém toca a flauta, não. Aí os caras falam, por quê? Porque a flauta você tem que fazer o som é com o lábio. Só toca a flauta quem tem o bico da flauta, porque ela não tem palheta. Então, a advocacia
Só pode ser advogado quem tem vocação, quem foi formado para isso, quem vive essa profissão, quem sente prazer nisso. Eu estou há 60 anos nessa luta. Não sei se vou parar. Acredito muito em Deus. Eu sei que Ele vai me dar mais uns 10 anos aí, na luta de todo dia. Hoje mesmo eu trabalhei. Todo dia eu trabalho aqui, estou aqui dentro de casa, estou trabalhando, fazendo habeas corpus, fazendo razões. Nós temos que continuar, nós temos que incutir o jovem. A luta do advogado é uma luta eterna, dura, e que ele tem que enfrentar tudo e todos para que possa fazer valer o direito e a lei. Muito obrigado pela oportunidade do Instituto que deu. Eu quero abraçar vocês todos, o meu abraço fraternal do Dia dos Advogados, abraçar todos os advogados que estão ouvindo, e que eles sejam advogados verdadeiros, no sentido largo, expresso da palavra. O advogado tem que ser, acima de tudo, um lutador, um bravo. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Maravilha. Muito obrigado, doutor Obregon, pelas suas palavras. Realmente, sempre que eu escuto o senhor falar, é uma festa da inteligência, a demonstração da experiência, que enriquece muito aqui o nosso debate e que faz aí a certeza do acerto, né, do Instituto dos Advogados em fazer essa homenagem ao doutor Alamy hoje, no dia 11 de agosto, Dia dos Advogados. A clarividência aí do nosso presidente, doutor Felipe Martins, que abriu esse espaço para a gente fazer esse importante debate e que vai perpetuar durante muitos anos, porque esse vídeo vai ficar lá no site do Instituto dos Advogados. Então, eu agradeço aqui ao Instituto dos Advogados, agradeço a Paula também, que está aqui no backstage, dando a nossa orientação aqui. Muito obrigado, viu, por esse trabalho todo que foi feito. Teve uma pergunta até aqui que ela me mandou, do meu colega Marcos Ribeiro, advogado também brilhante, perguntando a bibliografia. O livro que a gente utilizou aqui foi o livro Maior Erro Judiciário do Direito Brasileiro, do Dr. João Alamy Filho, que eu comprei no Sebo, aqui em Belo Horizonte, ali na Rua Bahia, ali, sabe? Na Rua da Bahia. Na internet deve achar. Precisa ser reeditado, como o doutor Abrita bem o disse, né? O professor, só uma intervenção, uma boa ideia. Esse livro, direito autoral dele, ninguém vai discutir. Vamos conversar lá com o pessoal lá do Instituto, podia conversar com o pessoal lá da Del Rey, para ver se o nosso diretor lá da Del Rey, o Arnaldo, queira imprimir esse livro, seria uma grande... E às vezes conseguir até com alguém um patrocínio para que esse livro possa ser reeditado. Através da Del Rey. Está aí uma sugestão da Del Rey. A Del Rey, o Arnaldo é um sujeito muito aberto, fácil de conversar com ele. A gente pode até fazer uma campanha para poder arranjar os recursos para a reedição do livro. Olha, a ideia está lançada, endossada, e eu estava falando com a professora Beatriz, essa intenção dela também de reeditar o livro. Eu acho que vai ser excelente. Podemos fazer uma edição comentada, acho que vai ser muito bacana. Vou mandar essa ideia para o presidente e a gente vai fundamentar isso daí. Posso fazer mais uma sugestão? Porque a gente passa até um negócio. Hoje está muito comum fazer vaquinha, né? Isso. Então, já vendeu o livro antes da edição dele, antes de sair. Você vende, o cidadão tem o direito de receber. Faz o valor do livro, compra e o livro será financiado. Está aí uma solução. Ó. O Instituto tem que fazer desembolso. E nós vamos conseguir vender isso mais de 2.000, 3.000 dólares. Com certeza. Muito boa ideia, doutor Obregon. A gente vai perpetuar a ideia, perpetuar o nome do doutor João Alamy, e todos nós vamos ganhar. Excelente ideia. Vamos amadurecer e vamos mais esse projeto aí para frente. Tem esse outro livro aqui também que eu gosto muito, do René Ariel Dott, Casos Criminais Célebres. Casos Criminais, esse eu não conhecia, não. Ele trata aqui do caso do Dr. João Alamy aqui. Esse é do Ariel Dott, né? É, da RT. Hein? Eu não tiro, vou comprar esse livro. Eu gosto muito, a leitura fácil, interessante. Eu recomendo esse também. Bom, gente, chegamos ao final aqui da nossa jornada. Eu acho que foi muito vitoriosa. Eu acho que alcançamos o nosso objetivo. Fizemos aqui a nossa homenagem póstuma ao Dr. João Alamy, através da
presença ilustre da sua filha, que é a professora Beatriz, que eu agradeço novamente e abraço virtualmente. Tivemos as ricas palavras aqui do meu amigo, doutora Brita, do nosso guia e ícone da advocacia criminal, doutor Bregon, que sempre é um prazer ouvi-lo. Como eu disse, uma festa da inteligência. E eu acho que o discurso sempre que ficou, que pautou aqui de todos nós, foi a coragem do doutor Alamy, e eu acho que é a coragem que deve permear sempre os advogados. Ele foi corajoso, ele encarnou a expressão de Sobral. O advogado não pode ser covarde. Não há exemplo melhor do que o doutor João Alamy. E a testemunha disso vai ser o filme que nós vamos passar agora. Quem não conhece o filme, fica aqui que a gente vai passar aqui mesmo. Quem conhece, assista novamente, veja novamente a nossa discussão para aprofundar, e a gente vai, se Deus quiser, em tempo breve, fazer o relançamento desse livro do doutor João Alamy. Com isso, eu acho... Excelente ideia, doutora Bregon, viu? Não foi, doutora Brita? Foi. E eu também quero agradecer a Paula aí por todo o apoio, a doutora Paula Brenner, advogada brilhante, ex-presidente do ICP Jovem. Você falou aí, professor Warley, é verdade. Esqueci de mencioná-la também por todo o apoio que deu aí para a realização desse evento. Foi essencial, a Paula sempre muito educada. Realmente foi. Ela deu um apoio muito. Foi, ligou para todo mundo. Muito obrigado, viu, Paula Brenner? Eu quero agradecer também todo mundo, principalmente as palavras elogiosas do meu pai. Fiquei muito emocionada. E quero falar que o filme, ele é muito fiel ao livro. Maravilha. É muito fiel mesmo. E obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos pela sua gentileza de participar. Então, eu dou por encerrada a sessão, convidando a todos para assistirem o filme. Aí eu peço para a doutora Paula, se puder, dar o nosso start aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.